Que água boa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer o vídeo que mês passado não teve, né, por problemas técnicos, que é o vídeo de assistidos do mês. E pra você que é novo aqui, todo finalzinho de mês eu tenho um vídeo que eu mostro, que eu conto um pouquinho dos filmes que eu assisti ao longo do mês. Se é da coleção, se é de streaming ou se é de outros lugares, né? Então eu sempre venho aqui, conto um pouquinho sobre eles, dou uma notinha ali e tal. Lembrando que isso aqui sempre é a minha opinião, o que eu acho dos filmes. Você pode assistir esses filmes e gostar ou desgostar, né? Gosto é gosto e cada um tem o seu. Mas isso aqui pode servir de base pra você aí, se você tem dúvida em assistir algum filme, alguma coisa do tipo. E eu gosto de conversar sobre cinema, né? Cinema é minha paixão. Então eu venho aqui falar, às vezes coisas sem sentido, mas enfim, né? Tô aqui falando. Então já chega de enrolação, já pega o caderninho pra anotar as indicações e vem comigo. Pra abrir aqui, né, os assistidos, eu assisti uma duologia de uns filmes meio duvidosos, né? A gente gosta, mas a gente sabe que é ruim. Que por conta do hype e do reboot que vai ter, resolvi, né, maratonar aí essa duologia de 95 e 97, que são os filmes do Mortal Kombat, né? O primeiro filme, como já diz, né, Mortal Kombat, ele é baseado no jogo e ele é um combate mortal, né, meio óbvio. E aqui, né, o Lord Raiden, ele recruta ali 3 guerreiros que podem derrotar o Goro, que é o atual campeão, né, do Mortal Kombat, e o Shang Tsung, né, que é o malvadão ali desse primeiro filme. E aí eles querem, tem toda uma treta lá de como que é? Terra o quê? Ai, gente, olha, esse filme é tão complicado que, pelo amor de Deus, assim, nossa, as atuações são horríveis. Nossa, as roupas são, olha, meu Deus do céu, gente, não tem nem muito o que falar. E aí a gente já entra no segundo filme, que é o Mortal Kombat Aniquilação, de 97. E esse aqui, gente, ele consegue ser pior. Ele é muito ruim, porque eles quiseram pegar todos, porque esse filme ainda ele fez bilheteria, mas ele não foi tão bem nas críticas. Ah, e vale lembrar da trilha sonora que esses filmes têm, né? Que acho que é a única coisa foda que esses filmes têm, que é a trilha sonora, que é muito, muito boa. E aí, no segundo filme, tudo fica mais complicado ainda, porque daí vem o Shao Kahn, né, que ele é realmente o vilãozão que tava por trás ali do Shang Tsung. Ele veio o Shao Kahn, que é irmão do Raiden, né? Aí aqui a gente tem uma troca de elenco, só volta o Liu Kang, né? E a Kitana, é verdade, eles são os mesmos. E aqui, gente, eles fizeram uma farofa. Meu Deus do céu, eles pegaram tudo de ruim e misturaram nessa farofa. Eles pegaram todos os personagens, quiseram colocar muito personagem. E ficou uma coisa muito de... Sabe quando você reúne seus amigos pra ir numa festa fantasia? E vocês compram a fantasia no R$1,99? É isso, gente. E é muito complicado. Você nem entende a história, eu nem lembro. Só sei que você vai assistindo assim, ó. E só vai. Eles têm que salvar o mundo do Shao Kahn, que ele quer destruir ali a Terra. E, nossa, gente, é assim, muito ruim. Só que a gente gosta, né? Vamos falar de coisa boa agora? Né? Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. Né, gente? Porque tem mais coisa ruim por vir ainda, tá? E esse filme aqui, eu assisti ele no finalzinho, foi no último dia de fevereiro, mas como eu não consegui colocar o assistido do mês de fevereiro, quis trazer ele pra cá porque ele é um filme muito bom e todo mundo precisa conhecer. Já falei dele, acho que numa live eu comentei sobre ele. E eu assisti ele pela internet, então joga aí que você vai encontrar. Se não me engano, acho que tem no Telecine, né? Não sei dizer, mas eu comprei o Blu-ray dele depois que eu assisti, que é o Boa Noite, Mamãe. Gente, esse filme aqui, ele é muito, mas ele é muito bom. Ele é um suspense, tá? E assim, eu fiquei com medo. Fazia tempo que eu não assisti... Ah, ele é de 2015, tá, gente? 2014. 2014. Fazia tempo que eu não assisti um filme que me deixava, assim, cagada na calça, né? Vamos falar bem o português. Fiquei cagada na calça quando eu assisti esse filme. E ele tem uma atmosfera de suspense muito, muito grande. E ele consegue te deixar tenso. A história do filme, né, a gente tem aqui o Lucas e o Elias, né, esses são o nome deles, né, Lucas e Elias, eles são irmãos gêmeos, e eles moram ali numa casa grande, uma casa boa, aparentemente eles têm uma vida financeira legal, e é meio afastado do resto da cidade. E aí a mãe deles volta
de uma cirurgia no rosto, né? Ela fez algum procedimento, provavelmente a gente sabe o que ela fez, mas ela mudou alguma coisa no rosto e ela tá toda enfaixada, assim, parece uma múmia. E aí eles acabam desconfiando, né? Começam a desconfiar de que essa mulher não é a mãe deles, porque ela começa a agir estranho, começa a esquecer umas informações muito básicas, age de um jeito mais frio, ela trata um dos irmãos diferente do outro e a gente começa a sentir medo pelas crianças, o que aquela mulher pode fazer, se realmente ela é a mãe deles, ou se não é, e se ela não é, porque o que ela tá querendo ali naquela casa. Só que eu acho que nos 40 minutos finais do filme, mais ou menos, ele dá uma... Gente, ele te leva pra outro lugar. Tudo que você tava sentindo, você transporta pra outra coisa. E esse filme é muito incrível. Então, assim, se você gosta de filme de suspense psicológico, gente, pode ter certeza que esse filme aqui é pra você. Então, eu recomendo muito Boa Noite, Mamãe, de 2014. Esse outro filme que eu assisti aqui também foi da minha coleção, que é Os Garotos da Minha Vida, que é com a minha Drew Barrymore, linda e maravilhosa. E esse filme aqui é de 2001, e ele é uma comédia barra drama, né, mais ou menos aí, nesse estilo aí. E ele é aquele filme que te deixa, assim, com os olhinhos, como que eu posso dizer, com um olhinho, assim, embaçado, querendo suar, sabe? E aqui a gente tem, esse filme é baseado num livro, tá, gente? Então, baseado numa história real. A gente tem a Bev, né, que é a personagem da Drew Barrymore, e a gente conhece várias etapas da vida dela ali. E a gente já vê que ela é uma criança, uma mulher muito intensa, sabe? E ela é muito assim, ela sabe tudo que ela quer, é uma pessoa que vai atrás do que ela quer mesmo. E, como eu disse, a gente vai conhecendo várias etapas da vida dela, então o filme, ele começa no presente, e aí ele vai voltando no passado da Bev, e aí ela acaba fazendo uma besteira aí, né, acaba se envolvendo com uma pessoa que não é lá essas coisas, ela acaba engravidando aos 15 anos, tá? Isso aqui não é spoiler, então eu vou falar pra vocês. E isso muda a vida dela completamente, né, porque ela é uma adolescente, ela acaba engravidando de um cara que ela não gosta, se passa nos anos 60 e vai até os anos 80, se eu não me engano, é mais ou menos assim, isso é muito ruim pra data, então hoje em dia já é visto com maus olhos, né? Naquela época também era pior ainda, o pai dela é da polícia, então o pai dela fica desapontado com ela tinha um futuro pela frente, ela acaba largando a escola, ela tem que casar obrigada com esse cara que ela engravidou. Então mostra tudo isso da vida dela, como que vai funcionando, como que ela vai agindo, toda a virada de ponta cabeça que a vida dela dá, né? E as atitudes que ela tem que continuar tomando para poder ser alguém na vida. Então é um filme muito bonito, vale muito a pena você assistir. É aquele filme que te dá um quentinho no coração no final. I'm pregnant. My daughter's a tramp. My daughter's a tramp. Falando em filme que dá quentinho no coração, eu reassisti também, né? Os Garotos da Minha Vida também foi uma revisão, que é de um filme que eu tenho aqui na minha coleção, que eu gosto muito, que é Benny e Joon, Corações em Conflito, né? E tem aqui o Johnny Depp. Esse filme é de 93, né? 1993. E, assim, gente, esse filme aqui também, como eu disse, é aquele filme que te deixa, assim, com um quentinho no coração depois que você assiste. Se você quer estar naquele dia merda e quer assistir um filme pra cima, assim, um filme bonitinho, um filme fofo, vai nesse que você vai gostar. Aqui a gente conhece um casal de irmãos, né? O Benny e a Joon. E o Benny é o mais velho e a Joon, ela tem alguns problemas mentais ali, né? Ela é uma pessoa especial. E os pais deles morreram quando eles eram mais novos, então o Benny acaba cuidando, né? Ela toma pra si essa responsabilidade de cuidar da irmã especial, né? E aí ela tem um temperamento um pouco difícil também, né? Então ele tem uma oficina, mas ele acaba não se relacionando com ninguém, ele acaba se fechando muito pra poder ficar tomando conta dela, porque, como eu disse, ela é uma pessoa muito difícil e não aceita que outras pessoas fiquem lá cuidando dela ou falando alguma coisa pra ela. E aí, num dia, ele vai jogar poker com os amigos dele, ele leva ela junto, e aí ela acaba perdendo, ou ganhando, não sei, o primo de um amigo do Benny, que é o Sam, que é o personagem do Johnny Depp. E ele também é um pouco excêntrico, né? Ele é um cara meio diferente, ele é um pouco esquisito, é um cara que gosta de imitar o Chaplin. Então, ele é uma pessoa também bem peculiar. E aí, ele acaba levando, ela tendo que levar ele pra casa, né? E aí, ele meio que fica cuidando dela enquanto o Benny vai trabalhar e também tenta meio que ter um relacionamento ali com a personagem da Julianne Moore.
E ele entende bem o Sam, né, o Johnny Depp, ele consegue entender bem a June, e aí eles acabam se envolvendo, eles acabam se gostando, mas é uma coisa muito, assim, bonitinha, porque os dois são inocentes, então eles meio que acabam começando a namorar, e aí quando eles vão contar pro Benny, ele acaba não aceitando isso muito bem, porque ele tem muito ciúme da irmã dele, e aí acaba expulsando o Sam de casa, mas é um filme, assim, como que eu posso dizer, como eu disse na resenha que eu escrevi lá no Facebook, que é um filme que mostra como uma pessoa pode mudar a vida de muitas outras pessoas, tanto pro bem quanto pro mal, né? Depende de você o que você quer fazer. E esse é o caso, né? O Sam chega aqui pra mudar a vida do Ben e da June completamente. Então é um filme muito fofo, recomendo demais esse filme pra vocês. Saindo um pouco dos filmes da minha coleção, eu assisti um filme lançamento lá no Prime Video, né, que é exclusivo Prime, que é o Príncipe de Nova York 2, gente. Eu tava super ansiosa pra assistir esse filme, que é a continuação, né, do clássico Um Príncipe de Nova York, né, lá de 88, com o nosso querido Ed Murphy. E eles resolveram fazer essa sequência, né, depois de todos esses anos. Eu vi que muita gente não gostou desse filme, mas assim, eu sinceramente não entendi o motivo. Claro que o primeiro é clássico, ele é muito melhor, mas esse daqui ele também é muito bom. A gente conhece mais um pouquinho de Zamunda, ele tem figurinos muito bons, a trilha sonora também desse filme é muito boa, assim como o do primeiro. O primeiro também, todo mundo fala, porque Pantera Negra veio trazer alguma coisa, mas gente, claro que são filmes diferentes, mas o Príncipe de Nova York sempre trouxe ali um pouquinho daquela cultura africana ali nas roupas, e isso é muito legal nas músicas também, e aqui não é diferente. Então tem um pouco de música moderna. Gente, o figurino, assim, é de tirar o fôlego. É muito bonito. E a história, né, é assim. O Akin, que é o Ed Murphy, ele vai se tornar rei, porque o pai dele, né, o Joffrey, King Joffrey, tá ali pra morrer, tá nos seus últimos minutos ali, suspiros. E aí ele tem 3 filhas mulheres, né. E uma coisa bem legal desse filme é que ele traz todo mundo do primeiro filme, né? Ele só não trouxe a mãe deles, infelizmente, porque a atriz morreu lá em 95. Mas ele traz todo mundo, traz também personagens novos, tem uma participação especial que eu não sabia que tinha, bem legal. E então, assim, ele tem 3 filhas, né? Mas a gente sabe como é que funciona toda aquela coisa meio machista. Então, ele tinha que ter um filho homem pra poder ser o rei e tudo mais. E aí ele descobre que ele tem um filho bastardo lá em Nova York. E aí ele vai lá buscar esse filho, né? Fala assim, vamos lá, meu rapaz, que você é príncipe, vamos lá que você vai se tornar o rei de Zamunda. E aí tem toda aquela história, aquela trama, que eu acho que não é tão interessante essa trama dele com o filho dele homem. Eu acho que poderia ter focado mais com as filhas dele, né? Que são personagens bem legais, principalmente a filha mais velha do Ed Murphy. Mas eu acho assim, ele tem... O primeiro tinha umas piadas de humor um pouco mais negro, né? Até porque ele tem uma classificação etária maior, e esse aqui é para 13 anos, então eles têm que dar uma diminuída, né? Uma relaxada. Mas eu super gostei, super me diverti assistindo o filme. Eu acho que mantém ali o legado do primeiro, não estraga, né? Não é igual muitas continuações que meio que mancha ali o primeiro. E não, ainda realmente ele é uma continuação até a altura. Claro que o primeiro é bem melhor, mas é um filme bem legal, bem ok. Me diverti bastante, então eu aconselho muito você a assistir. Eu acho que você não vai se arrepender. Um outro filme que eu assisti... esse daqui, gente. Esse daqui é um filme que eu queria muito, que é um filme que eu amo demais. Que é o meu querido Um Dia de Fúria. Eu consegui esse filme e assim que eu consegui, já fui assistir, né, gente? Ele é de 93, se eu não me engano. E a gente tem aqui o Michael Douglas, doidão, loucão. E assim, gente... aqui a gente tem o personagem do Michael Douglas e a cena ali inicial é muito boa, né? Ele tá no engarrafamento e aí ele tá puto da vida. Dá pra ver que ele tá puto e aí acaba saindo, larga o carro e vai embora. E ali, e no caminho, né? Ele sempre fala, eu quero ir pra casa, eu quero voltar pra casa, eu quero ir pra casa. E no caminho, né? Todo mundo que cruza no caminho dele, que tenta atrapalhar ele pra casa, gente, é um show de sei lá, gente, de fúria mesmo, né? Bem o nome do filme. Eu só não acho que o nome em português faz muito sentido, porque o inglês é Falling Down, né? E aqui fica Um Dia de Fúria, mas é meio que a gente vai ao longo do filme descobrindo que o Michael Douglas não tem apenas um dia de fúria, sabe, gente? A gente já começa meio que perceber ali que a índole do personagem não é tão boa assim. E então, como eu disse, né, ao longo do caminho, ele vai lá numa lojinha pra tomar... Tá muito calor, aí ele vai lá numa lojinha pra tomar uma coca, e aí o cara cobra um valor
exorbitante, tipo 80 centavos na Coca-Cola, e ele fica bravo porque tá muito caro, e pega o taco de beisebol do cara e destrói a lojinha. Aí ele pega a sua Coca, vai sentar lá num bairro ali, acho que de porto-riquenhos, não lembro, e aí os caras querem expulsar ele dali, né, que dinheiro e tudo mais, quer infernizar o cara, e aí ele acaba trocando esse taco de beisebol por um canivete, e aí depois esses caras querem pegar ele, querem matar ele, porque ele bateu nos caras, e aí ele acaba, gente, a maior confusão dele, ele acaba pegando um saco de armas, então assim, cada lugar que ele vai trocando as suas armas, vai pegando, ele encontra com um cara que é meio que parecido com ele, mas ao mesmo tempo não é. E ele começa a ser procurado pela polícia. Aí a gente tem o Robert Duvall também, que é aquele clássico policial aposentado, que tá no último dia para se aposentar. E aí ele pega esse caso, vai assumir esse caso, né? Mostra bem a diferença entre os dois. E aí também a gente conhece, como eu disse, a gente conhece um pouco mais da história, né, do background do personagem do Michael Douglas, que, como eu disse, eu acho que ele não tem uma boa índole, né, então ele não é bem o mocinho que a gente achava no começo do filme. Então, assim, esse filme aqui, ele é um show mesmo de atuação, de direção, de tudo, então vale muito a pena você assistir Um Dia de Fúria. I'm really sorry. Yeah. Well, hey, I'm really sorry too. Esse daqui, gente, esse filme que eu vou mostrar pra vocês é um filme que eu nunca tinha assistido nele, é novo pra mim, mas ele não é novo, ele é de 1997. Só que o Guilherme que comprou, e ele gosta muito, e aí ele comprou, ele acabou achando que é o Contato, que é de 97, né, que é dirigido pelo Robert Zemeckis, que é um diretor que eu gosto bastante, e tem o Matthew McConaughey e a Jodie Foster no elenco. E, gente, que filmão. Eu acho que ele tem umas 2 horas e pouco, mas, gente, ele passa assim, ó, sem mentira, ele passa voando. E, gente, é um filme muito bom. É um filme, assim, ele é muito bonito, ele chega a ser poético. E quando eu digo bonito, ele não é bonito, assim, visualmente. Claro, ele é visualmente legal, mas eu não digo bonito nesse sentido, né? A gente tem aqui a personagem da Jodie Foster, ela é uma cientista e ela tá tentando descobrir ondas, assim, pra ver se tem vidas em outro lugar. E aí ela acaba recebendo um sinal depois de um tempo. Ela acaba... Não, na verdade, gente, eu tô pulando uma parte do filme. Ela tá lá trabalhando, ela é a equipe de cientistas, e aí acaba que a verba deles é cortada. Só que nisso ela conhece o Matthew McConaughey, ela se envolve com ele, e ela é cientista, e ele é um cara mais religioso, né, um cara que teve uma experiência com Deus. Então, e ela não acredita muito nessas coisas, porque ela perdeu a mãe dela quando a mãe dela teve ela morreu, o pai dela morreu quando ela tinha 9 anos, e ela é uma cientista, então a gente sabe que essa coisa de ciência e religião não casam, né? E ele já é um cara de fé. E eles acabam se envolvendo ali uma noite, mas ela tem que ir embora e tal, e aí passa-se 4 anos, ela ainda está estudando, né, tentando descobrir outras coisas, e ali quando eles já estão no limite para desistir, ela acaba recebendo sons ali de que sim, existe vida em outro lugar. E aí eles acabam recebendo instruções para construir uma máquina desse outro planeta. E aí, nossa, o governo, o mundo inteiro fica assim, meu Deus, existe realmente vida em outros planetas, então vamos construir essa máquina. E tem muita gente que é contra, né, principalmente esses grupos religiosos, e ela acaba encontrando com o Matthew McConaughey de novo. E como eu disse, ele é um filme bem poético, sabe? Ele traz esses temas de religião e ciência, do que é acreditável, o que não é, da experiência que a pessoa tem e que não tem, de uma maneira muito bonita, sabe? Então eu acho que ele consegue trazer isso de uma maneira bem legal, sabe? Aquela coisa assim, como eu disse, o Matthew McConaughey teve uma experiência ali com Deus e ela não acredita muito. E ela também acaba tendo uma experiência com a crença dela. E muita gente começa a duvidar dela. Então sempre tem essa coisa. Então é um filme muito bonito. Não quero dar mais detalhes, porque é um filme que você tem que assistir. Gente, é um filme muito poético. Eu fiquei assim, pensando nele até no outro dia, quando eu assisti. Então, cara, Contato é um filmão e... Nossa, como eu não assisti esse filme antes. O outro filme que eu vou trazer aqui pra vocês é um guilty pleasure meu. E eu ia falar dele na live que aconteceu aqui no canal aí com os meus amigos. Então, essa live tá gravada aqui, caso vocês não viram ainda. Tem quase 3 horas de live aí. Então, assim, muito legal, falando de filme ruim que a gente gosta. E esse filme aqui, eu gosto bastante dele. Eu sei que ele é ruim.
E esse filme aqui, apesar de eu gostar dessa versão, eu gostaria muito de ver um reboot aí, hoje em dia, eu queria ver como ficaria, que é o A Liga Extraordinária, né? Que é o último filme do Sean Connery, né? Diz que é o filme que aposentou ele, que ele ficou tão puto com esse filme que ele falou, não quero mais saber de trabalhar. Acho que foi só uma desculpa pra ele que ele já tava cansado, né, gente? Mas enfim, esse filme aqui, ele é baseado numa HQ, né? E muita gente reclama da adaptação. Eu não cheguei a ler a HQ e me apegar ali naqueles personagens, tá? Então, e esse filme aqui, ele foi o segundo filme que eu assisti no cinema na minha vida. Eu fui com a escola e pra mim foi fantástica essa experiência. Então acho que é por isso que ele mora no meu coração. Mas eu gosto bastante desse filme, gente. Ele é um filme de 2004 e eu não acho que ele... É 2004, gente? 2003. E eu não acho que é um filme que envelheceu mal, tá? Tem algumas coisas que ficam meio assim, mas eu gosto bastante até o CG dele não te incomoda hoje em dia. Funciona. E aqui a gente tem a história que meio que... Nossa, é aquela história bem óbvia, né, gente? Que tem um cara ricaço lá, que contrata, chama, né, o personagem do Sean Connery pra formar uma liga, né, de pessoas extraordinárias ali. Cada um tem o seu... Como é que fala? Tem alguma coisa pra oferecer ali pra eles, pra tentar impedir um vilãozão lá de trazer uma guerra, sabe? Ele quer vender, ele quer ter tecnologias ali, coisas bem pesadas para poder armar uma guerra. Então ele vai lá e, sei lá, ele se finge de inglês para atacar outro país, entendeu? Para fazer eles lutarem ali e formar uma guerra. Não tem porquê, né? Que ele quer lucrar com isso, né? Ele quer vender, ele quer que os países entrem em guerra para ele poder lucrar vendendo armas para esses países, né? E aí, esse cara ricaço vai lá e contrata essa liga pra impedir esse vilão. Bem genérico, né? Aí a gente tem o Sean Connery, né, que é o Alan Quatermain, né? Aí a gente tem a Nina, que é uma vampira. A gente tem o Skinner, que é um homem invisível. A gente tem o Capitão Nemo, que eu acho muito massa o visual dele, gente. Eu gosto, gente. Tem muita gente que reclama, mas eu gosto do visual dele. Eu gosto das cenas de luta, eu acho muito massa. Quem mais tem? Tem o Dorian Gray, e eu lembro que eu fiquei apaixonado por esse personagem, e eu fui ler o livro do Dorian Gray depois disso. Bem aleatório, mas eu fui ler o Retrato de Dorian Gray, que é um livro. E tem outros também personagens, e aí eles têm que impedir. Então essa é a história dessa liga aí que se junta pra poder impedir esse vilãozão. Aí tem todo um plot, que é meio que a gente já descobre qual é o plot e tudo mais. Mas é um filme ruim que eu gosto, gente. É aquela porcaria que a gente gosta de assistir. What are you? I'm complicated. E falando em Guilty Pleasure, gente, eu tenho um aqui que esse eu comentei na live. Eu sei que esse é o filme 8 ou 80. Ou você ama ou você odeia. Que é o polêmico Batman vs Superman. Eu fui assistir esse filme porque a gente sabe aí que o Snyder Cut está entre nós. Eu também assisti ele e logo eu vou falar dele aqui pra vocês. Mas aí eu quis revisitar o Batman vs Superman, que é um filme que eu adoro. E aqui, né, como diz o nome, a gente tem um embate aqui do Batman com o Superman. E eu não assisti da minha coleção, tá, gente? Eu assisti a versão estendida, e esse aqui não é a versão estendida. Que tem algumas coisas que a Warner cortou que realmente dava mais sentido pra história. E aqui a gente tem esse embate, né, dos dois grandes heróis aí, né, Superman e o Batman. E com essa versão estendida a gente entende mais os motivos, sabe, do Batman tá querendo parar o Superman. O do Superman ir lá chegar e dar um supetão no Batman e falar, olha, para, se você atacar de morcegão de novo, eu vou te matar, né, em outras palavras ele fala isso. E eu gosto muito da interação, da introdução da Diana, né, que é a Mulher Maravilha. Eu gosto bastante. Quando eles estão lá na festa do Lex Luthor... Ai, gente, tá muito calor, perdão. Quando eles estão lá na festa do Lex Luthor, e aí tá o Clark tá conhecendo o Bruce Wayne, e aí a Diana tá só ali no background, ali, só ali acompanhando. Então eu acho bem legal, assim, ela tem os seus próprios interesses, então eu acho bem legal. Tem algumas coisas que me incomodam nesse filme, mas como eu já falei dele lá na live. Help me. Do you bleed? Tô tentando acelerar para não ficar grande esse vídeo, tá? Então provavelmente ele terá 2 partes, né? Ou será que não? E aí eu fui assistir
a Liga da Justiça, né? Rever a Liga da Justiça de 2017, porque eu gastei dinheiro pra assistir essa porcaria no cinema. E eu fiquei com mais raiva ainda, gente, porque esse filme, ele é muito ruim, Liga da Justiça de 2017. Ele tem... Nossa, gente, ele não faz sentido, sabe? E, como o nome diz, né? É a Liga da Justiça. O Batman fez a cagada lá, aí o Superman acabou morrendo, e aí eles estão com uma ameaça muito grande, que é o Lobo da Steppe, que ele quer juntar as caixas maternas, e no filme não fica bem explicado pra quê. Mas, enfim... E aí eles sabem que eles não vão conseguir parar, né? Eles sabem que tem outros meta-humanos que foram apresentados no Batman vs Superman. E aí eles vão tentar recrutar esses personagens aí, que é o Aquaman, o Flash e o Cyborg. Aqui você não consegue entender a história do Cyborg de nenhum jeito. Aqui o Flash é um completo retardado. E os únicos personagens que funcionam são a Mulher Maravilha, o Batman e o Arthur, né, o Aquaman. Pra mim, eles funcionam muito bem aí nesse filme. E aí eles veem que eles não vão conseguir, eles têm que reviver o Superman. Mas, nossa, gente, eles falam assim, vamos trazer o Superman de volta, pronto, acabou. É assim, aí o Superman volta meio não sabe o que tá acontecendo, dá uma luta ali, tem a boca de sacola. Tá sempre por perto. Você já lutou com o hipopótamo? Do Superman, que é horrível. E esse filme é deplorável. Você não me deixa viver. Você não me deixa morrer. E aí, como eu disse, veio o Snyder Cut, né, de 2021, que é o corte aí de 4 horas do Snyder, né, que era o diretor aí inicial do Liga da Justiça de 2017. Ele filmou muita coisa, né, então tudo que a gente viu no cinema tem muita coisa dele lá, mas aí veio o Joss Whedon e aí acabou assumindo o restante e colocou cenas desnecessárias, cortou coisas que eram necessárias no filme, e aí a gente tem esse corte de 2 horas aí que foi, né, enfim. E aí nesse filme aqui a gente tem a mesma história, né, a gente tem a história do Lobo da Steppe, mas ele tem mais um background, não é só simplesmente que ele quer trazer e juntar as caixas maternas que você não estava entendendo por quê, então aqui tem uma explicação, o porquê, então a gente também tem o porquê daquele sonho do Batman lá, né, da visão do Batman lá do Batman vs Superman, que no de 2017 tinha ficado perdido, gente, né, que era aquela coisa do Darkseid. Então aqui a gente tem isso, né, tem o porquê que o Lobo da Steppe quer juntar as caixas maternas. A gente vê melhor um pouco de todos os personagens, um pouco bem melhor, sabe, uma coisa mais aprofundada, principalmente do Flash e do Cyborg, que não estava funcionando no outro filme, e a gente consegue entender o Cyborg, né? A gente consegue entender o que o pai dele fez, por que ele fez, como ele fez e pra quê, né? E aí a gente também tem aí o Cyborg dar uma carga mais dramática pro personagem e mostra o lado herói dele, né? As escolhas e tudo mais. Então é bem bonito, assim. Eu só acho que esse filme ele cansa um pouco, sabe, gente? Eu não vou ficar falando muito dele aqui, porque já tem um monte. Se você abre o YouTube, é só Snyder Cut já tá enchendo o saco. Mas o filme ele é muito bom. Bem melhor que o Frankenstein em 2017. Só que aqui, tipo assim, gente. A gente sabe que a marca registrada do Snyder é as câmeras lentas. Ele gosta de fazer filmes que tem uma duração muito grande. E esse não é o problema. Eu não tenho problema em assistir filmes que duram muito, sabe? Eu não ligo pra isso. Só que o problema é que essas partes de câmera lenta dele, gente, ele se passou demais. Então, assim, mas você tá reclamando de câmera lenta do Snyder. Sim, gente, estou, porque aquele se passa, sabe? São coisas que não tem necessidade. Então, assim, uma cena que era pra ter um impacto legal, sendo em slow motion, ele estende demais. Então, ele enche muita linguiça com isso. Então, isso daí cortava o quê? Uma meia hora de filme, sabe, gente? Nossa, tipo, sei lá, até o Batman fazendo a barba tá em slow motion, sabe? Então, são umas coisas que não tem necessidade. Então, isso é uma coisa que me tira um pouco do filme e me incomoda. Mas, de resto, ele é muito bom, sim. Eu acho que ele trouxe uma coisa... eu tô lembrando a palavra. Acho que ele trouxe importância para esses heróis e um respeito que eles, sabe, não tiveram lá em 2017. Então, curti bastante. E a cena final ali, eu gostei. Acho que é a última meia hora do filme, não vou dizer cena final. A última meia hora ali do filme, eu gostei. E Jared maravilhoso como Coringa, tá, gente? Então, olha, sim, gente, ele é um bom Coringa, então vale a pena você assistir o Snyder Cut. Why you sent a boy wonder? To do a man's job. Ai, gente, então é isso.
eu acredito que esse vídeo não vai ficar tão grande, né? Mas eu vou dividir ele em duas partes, porque tem mais alguns filmes aí, né, pra assistir. Então eu vou dividir isso em duas partes pra não ficar a encheção de linguiça que o Snyder gosta de fazer, né? Eu não gosto de fazer isso, tá? Mas então esses foram os filmes aí. Diga aqui nos comentários se você assistiu algum desses filmes, o que você achou, ou se você ficou interessado em assistir algum desses filmes, tá? Eu assisti bastante coisa boa esse mês. Então deixa aqui nos comentários. Se você não gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou do vídeo, deixa o dislike, não tem problema. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.